Olá, ouvinte da CBN. Estamos começando a primeira edição do podcast Marista Talks, Educação e Conhecimento. Eu sou Beatriz Bruneta e estou aqui hoje com a coordenadora Cláudia Hashimoto e com a professora Franciele Jaworski. E elas estão aqui para bater um papo sobre a importância de projetos de intervenção social. Muito obrigada por estarem aqui hoje. Sejam muito bem-vindas. Eu que agradeço, Bia, pelo convite. Obrigada, Bia. É uma honra nós estarmos aqui, né, falando um pouquinho do nosso projeto. Nesse episódio, vamos conversar sobre alguns projetos sociais criados pelos estudantes do Colégio Marista, visando impactar positivamente a comunidade. Projetos que não só refletem a excelência acadêmica, mas também o compromisso social, que define a essência do Colégio Marista. Cláudia, poderia começar falando como esses projetos inovadores demonstram o compromisso social e os valores que são parte fundamental da identidade do Colégio Marista? Com certeza, Bia. O projeto de intervenção social, ou simplesmente PIS, como nós costumamos falar com as crianças, né? Ele trabalha de forma muito forte e intensa o protagonismo infantil e valoriza o poder da criança, né? Então, ele tem como objetivo principal mostrar que as crianças têm voz e vez, né? Então, quando a criança observa uma situação que é provocadora a ela, né? Nós mostramos que aquela questão tem potencial, né? E que a gente pode aprofundar os conhecimentos e verificar como isso pode intervir de forma positiva à comunidade a qual ela está inserida. Não, e Bia, e quando eu percebo isso na prática, as crianças sentem muito mais fazendo parte daquilo que ela está integrada. Eu percebo quanto mais ela está inserida, quanto mais ela conhece o projeto, mais ela se sente feliz, motivada para realizar. E eu percebo quando uma criança está com a autoestima muito elevada, porque ela está participando, porque ela está sendo protagonista, isso, o aprendizado se torna cada vez mais eficaz. Então, uma coisa leva a outra, o projeto juntamente com o conhecimento, que este é o objetivo do Colégio Marista. E quais são os principais objetivos que os estudantes visam alcançar ao criar e executar esses projetos? Olha, eles visam principalmente o conhecimento, né? Aprender e aprofundar sobre um tema definido por eles, e também entender o quanto isso pode ser positivo para a comunidade a qual eles estão inseridos, como eu já disse anteriormente. Então, para você, um exemplo, né? Podem ser pequenas coisas, porque nós trabalhamos desde do primeiro aninho até o quinto ano. Então, dentro desse mundinho de primeiro ano, uma questão que pode provocar, pode ser, por exemplo, uma questão deles verificarem que o banheiro, quando eles vão usar, não está sempre limpo, né? Isso causa um incômodo. Então, eles vão investigar o que eles estão acontecendo e quanto isso interfere na comunidade a qual eles estão inseridos, que no caso, a comunidade escolar, as turminhas que usam esse banheiro. Então, eles vão trabalhar no sentido de que valorizar os cuidados com a saúde, né? Manter um ambiente limpo, fazer uma conscientização sobre isso com os demais colegas. E aí a intervenção social vem nesse sentido, não precisa ser em um grande grupo, mas sim no pequeno grupo a qual eles estão inseridos. São pequenas ações dentro de um contexto que tem sentido para a criança. Então, ela começa a valorizar o ambiente que ela está, a importância dos cuidados, né? E quanto isso pode afetar a vida do outro. É nesse sentido que a gente sempre trabalha com eles. E Bia, é interessante também que essa prática leva para a família, né? E, consequentemente, vai levar para uma comunidade. Então, como é um efeito dominó. Então, a criança aprende lá na sala de aula, depois ela vai para o âmbito escolar, né, no espaço, depois ela passa para a família passa para a comunidade. Então, isso é uma corrente do bem, é uma corrente daquilo que você está transformando na vida da criança, do aluno. Desde né, crianças de 6 anos, que olha o quanto isso é significativo para a criança daquilo que ela está aprendendo desde cedo e aquilo que ela vai levar para a vida dela, né? Como um adulto, na questão da família, na questão de tudo que ela pode mudar, porque elas são o nosso futuro, né? Então, isso que a gente quer cada vez mais transformar, desde agora, essa base, para transformá-la cada vez mais na nossa sociedade, onde a gente está inserido. Isso, só para completar também, é a questão da reflexão.
né? Quanto as crianças buscam pensar, refletir e buscar soluções, né? Dentro da perspectiva de uma criança, né? Então, quanto isso é bacana, ela aprender que ela tem como pensar em soluções, né? E não apenas viver e reclamar, né? Buscar resultados para aquilo que a incomoda. E como que o Colégio Marista apoia e orienta os estudantes na concepção e implementação desses projetos? Principalmente o ouvir, o espaço para a voz da criança, né? Então nós levamos a sério as preocupações que a criança traz, né? Damos espaço e voz e vez, inclusive quando existem questões que elas marcam um horário com a direção, né? Então existe um respeito muito grande ao que a criança pensa e valorizar o que ela traz. Então, a professora tem um papel de mediadora, de ajudar nos questionamentos, nas indagações, e a criança é instigada a ela buscar os caminhos. Nós não damos nada pronto. Então, muitas vezes fala assim: olha, nós sentimos que poderíamos ter um espaço maior para leitura. Faltam alguns livros que a gente gostaria de ter. Fala, ai, com quem vocês deveriam falar? Né? Então, nós ajudamos nesses questionamentos para a criança buscar. Falar, nós queremos marcar um horário com a direção para entender por que não foram feitas as compras de livros. Um exemplo bem simplesinho. Então, nós damos espaço, ajudamos a criança a marcar um horário com a direção, para conversar com as pessoas, as lideranças da escola, e as lideranças dão voz a elas. Então, acho que o papel principal é mostrar os caminhos e dar espaço para que elas tenham a oportunidade de expressar o que elas pensam e querem. Nossa, isso deve ser muito importante para o desenvolvimento, né? Porque antigamente a gente criava muitas crianças desvalidando o que elas pensam, né? Você fala assim, ah, criança não tem que querer nada, né? E essa atitude é muito diferente, né? Então, e antigamente, né, Bia, a gente dava tudo pronto, né? E a gente, que nem a Cláudia falou, né, instigava, né, na criança esse prazer em contribuir, né, para a melhoria da sociedade. Eu achei bem bacana o projeto de uma professora que eu costumava jogar a água do bebedouro, aquela água, sabe, que fica parada, eu costumava jogar fora. E ela criou a estratégia de colocarmos no galão esta água, para dar utilidade para isso. Então, olha que significativo que você pode transformar na vida de uma criança e passar para outras turmas também. Crianças de 9 anos passando para crianças de 6, crianças de 6 anos passando para crianças de 10 e 11 anos. Então, é uma troca muito significativa entre as idades. Então, e as crianças vão na sala, as crianças falam sobre o seu projeto, as crianças se sensibilizam com aquilo para colocar em prática. Então, olha que significativo que a gente está construindo, né, na formação dessas crianças. E na opinião de vocês, como que a integração entre o ensino acadêmico e o compromisso social enriquece a formação dos estudantes e prepara-os para um futuro engajado e responsável? Eu acredito que está tudo muito entrelaçado, né? O conteúdo acadêmico, ele trabalha muito essa questão da reflexão, né? E ele está contextualizado no mundo atual em que a gente vive. E esse mundo atual é o que a criança está no seu dia a dia, né? Então a gente procura sempre entrelaçar a vivência, e muitos PIs surgem exatamente do conteúdo que ela está estudando. Problemas como sustentabilidade, né, estão relacionados ao conteúdo acadêmico e muitas vezes interdisciplinar, né? Envolve ciência, língua portuguesa, tá? E a criança acaba sendo mais curiosa graças aos nossos projetos. Surgem necessidades de conhecer espaços diferentes, entender os processos. Nós tivemos um grupo que foi conhecer uma empresa de reciclagem, né, recentemente, ficaram encantados, e olha só o olhar da criança, tá? Eles estudaram sobre os cuidados e tudo, e o que eles observaram? Falaram, olha, professora, nem todos têm os EPIs, eles não têm os equipamentos de segurança. E aí nós falamos assim, olha que belo projeto pode surgir disso aí, dessa observação que vocês fizeram, tá? Então é o trabalho da realidade de sala de aula, sempre atrelado às vivências que eles têm e associados aos projetos.
E sempre, né, aos conteúdos, né? Igual a Cláudia falou, da água, da importância da água, a importância do consumo consciente, que eu gosto de me inteirar dos projetos que acontecem do Marista, né, nível Brasil, e uma professora do Colégio Marista de Curitiba, ela trabalhou na área de geografia, o consumo consciente. Então, ela estabeleceu, olha que interessante, ela estabeleceu de colocar um brechó. Os pais levaram roupas que as crianças não estão usando mais para trabalhar o consumo consciente daquilo que você pode, né, colocar para frente, e aí um valor bem significativo, né, e depois ela vai reverter isso para ação social. Então, olha como esses projetos enriquecedor dentro daquilo que a gente está estudando. Por exemplo, em geografia a gente estudou sobre isso, consumo consciente. Em ciências, da professora, estudamos sobre água. Então, tudo, igual a Cláudia falou, tudo está entrelaçado entre o conteúdo e a vivência que as crianças estão vendo, né? Daquilo que é necessário numa sociedade como a gente está vivendo no mundo atual. E vocês podem nos dar alguns exemplos notáveis de projetos sociais criados pelos estudantes do Colégio Marista que tiveram um impacto significativo na comunidade? A Fran teve um grande projeto, ela pode exemplificar, né, Fran? Tivemos também um recentemente sobre o uso do óleo, tá? O óleo, reaproveitamento do óleo de cozinha, tá? Então, até o tema do projeto é óleo bom é aquele que vira sabão, tá? Então, eles foram visitar a fábrica da Cocamar. Inclusive, eles fizeram um questionamento, né? Porque na Cocamar eles viram como é feito todo o processo de embalagem do óleo e tudo. E o questionamento das crianças foi por que que na embalagem, né, não se explica o destino correto de você descartar o óleo, tá? Então, foi muito bacana que eles foram além do que foi apresentado, né? Então, eles fizeram a coleta do óleo usado, tem feito ainda até hoje, e eles recolhem esse óleo e eles entregam para uma empresa que produz produtos de limpeza com esse material. Tá? Então, eles recebem em troca em troca do óleo usado, eles estão recebendo produtos de limpeza. E com esses produtos de limpeza, eles estão encaminhando a entidades assistenciais que necessitam, tá? De produtos, desses produtos, tá? Então, esse projeto está sendo bastante significativo para a nossa comunidade, mas não só para os nossos alunos, para as famílias e todo o entorno, né? Inclusive as instituições que estão recebendo o retorno e o meio ambiente também. Fran, fala um Bia, pouquinho do seu. eu fico até emocionada falando nos projetos qual eu fiquei, né, responsável, porque você vê o começo, meio, fim, até hoje, né, esses projetos sendo bem repercutidos na questão da cabecinha deles, na questão da prática daquilo que eles vivenciaram. Então, na época da pandemia, eu fiquei encantada com o projeto que eles criaram na questão do o intervalo talentoso, que nós estávamos do computador. Então, as crianças precisavam se sentir úteis, né? Na questão de mostrar aquela vontade de aprender. Então, imagine a criança em casa mostrando o seu talento. Então, nós chamamos de 40 talentos, o intervalo talentoso, onde a criança apresentava o seu talento. Então, crianças que eu nem sabia que tocava violão, tocava piano, cantava, eles estavam no intervalo entre uma aula e outra, né, que tinha de meia hora, eles estavam apresentando isso. Até com o piquet que as mães faziam, passavam a receita. E foi algo tão significativo, porque as crianças, além de estarem aprendendo o conteúdo, elas estavam mostrando o seu dom, o seu talento. Então, esse projeto foi muito bacana. Outro projeto, depois que nós voltamos, outro projeto foi destinar alguém sem olhar a quem. Nós entregamos cartinhas para o Brasil inteiro. Por quê? Mensagens motivacionais para motivar, incentivar as pessoas que depois da pandemia sempre têm a esperança de ter um mundo melhor, que entes queridos eles perderam. Então, cada um escreveu 10 cartas, espalharam pela região, trabalhando geografia, região sul, região nordeste, região norte, pessoas que elas não conheciam, endereços aleatórios, elas mandavam as cartinhas, incentivando as pessoas a serem mais felizes após a pandemia. E nós recebemos mais de 40 respostas, que como aquela cartinha teve uma salvação para a vida daquelas pessoas.
Então, e o ano passado também a mesma coisa, né? Tente, invente, faça a sua vida diferente. Crianças falando, a voz da criança falando daquilo que ela pode transformar na vida dela, através da autoestima e através do poder da mente. Porque quando você tem a mente bem trabalhada, tudo flui na sua vida. Então, projetos enriquecedores que você possa trabalhar isso na vida de uma criança para levar para o resto da vida dela. Como o Colégio Marista de Maringá promove a interdisciplinaridade e a aplicação prática do aprendizado teórico nos projetos de intervenção social, como observado nos projetos mencionados? É procurar sempre atrelar os conteúdos à vivência, né? Não trabalhar de formas isoladas, contextualizados, né? Saídas de estudo de meio que contribuem muito para que a criança busque enxergar no dia a dia aquilo que ela está vendo nos livros, tá? E associar ao seu trabalho, ao seu projeto. Então, nós procuramos sempre nas atividades de vivências, tá? Isso também inclui a presença de famílias dentro da escola, né? Buscamos trazer convidados, empresas, para que a criança consiga fazer a relação entre o que ela vê nos livros e o que ela está vendo na vida dela e qual o sentido daquilo que ela está aprendendo, né? Fran, se você tiver algum exemplo prático, né? A saída, por exemplo, quando a gente foi visitar o museu, né? No Sesumar, a gente foi visitar porque a gente estava trabalhando, né? O que era Maringá antigamente? Quem que trouxe, né? Quais são os colonizadores de Maringá? Então, eles viram isso na prática, né? A questão da produção de café, a casa como que era antigamente. Então, não basta você só mostrar, você tem que vivenciar isso na prática. E lá no museu teve isso, né? Uma casa bem típica, bem colonial mesmo, bem antigamente. E até as crianças contavam, nossa, mas olha só como que a mamãe podia, aquele ferro enorme, aquele ferro pesado, como que conseguia? Ou não tinha geladeira, que estava tudo armazenado fora, como não estragava o alimento. Então, olha só, questionamentos que você possa voltar para o passado, mas fazer com que a criança enxergue na prática. Porque não adianta só livros, né, Bia? A gente tem que fazer com que a criança sinta na prática algo que já foi passado e também algo que vai acontecer no futuro. Então, o que a Cláudia falou, sempre trabalho em prática. Esses estudos de meio vêm trazer isso para as crianças, né? Porque quanto mais a criança vivencia na prática, quanto mais a criança tem trocas de conhecimentos, essas experiências, meu Deus, mais a aprendizagem vai tornar cada vez mais significativa. E não aquela coisa só no papel, na nota. Eu falo muito isso para os pais, não é o conceito quantitativo que vai determinar o seu filho, é o conceito qualitativo, é a qualidade de como que eu tô recebendo o meu aluno e como que eu vou entregar para o próximo ano. É aquela qualidade cada vez mais nesse ensino. E isso o Marista tem muito esses valores, né, embutidos nessa questão da prática, essa vivência da prática. E eles vivenciando isso, fica muito Muito. mais fácil de memorizar do que só lendo no livro. Muito, Bia. Ontem mesmo, nosso primeiro aninho, nosso quarto ano, dentro do projeto de intervenção social, eles foram visitar um sítio pedagógico, né, com plantações orgânicas e foram conhecer na prática o que é aquilo que eles valorizam e estão tentando incentivar nas famílias, né, alimentação saudável. Né? E para isso eles também vivenciaram essa prática, conhecendo uma plantação de morangos orgânicos, tomaram suco natural nesse sítio, conheceram os processos do plantio, os cuidados, né? E aí sim eles deram muito mais valor para aquilo que eles comem no dia a dia, aqueles que eles já vêm sendo incentivados a cuidar. E levando para dentro de casa, né? É isso mesmo. É isso mesmo. Fran, você comentou com a gente sobre o PIS do terceiro ano do ensino fundamental, que tinha como tema Tente, Invente, Faça Sua Vida Diferente. Você poderia compartilhar algumas das dicas e sugestões simples que as crianças gravaram para melhorar um dia não tão bom? Sim, Bia, cada criança gravou, né, na sua voz a mensagem que elas escreveram daquilo que elas querem passar na vidinha das pessoas. Então imagine você triste, angustiada, depressiva, um dia que não está bom, você de repente depara com um cartaz escrito Tente, invente, faça sua vida diferente. Acione, né, aponte o seu celular no QR Code que você vai ouvir uma mensagem.
E Bia, cada mensagem, uma mais linda do que a outra, porque imagine você estando naquele dia que não está muito favorável, você ouvir numa voz de uma criança uma mensagem para você. Então, mensagem assim, ó, escutar uma música, dançar uma coreografia, ler um livro feliz, fazer algo divertido, escrever uma história, tomar um ar. Essa foi de uma das alunas. Ó, que não precisa ser rico ou pobre, basta ter a coisa principal na vida, de ter o amor a quem você está junto e juntamente com a sua família. Então, frases assim que você, nossa, uma criança falando isso para mim, e as crianças levaram isso para a família. E para você ter uma ideia, depois da mensagem, daí tem uma devolutiva que eles pudessem escrever, né? O que aquela mensagem impactou na vida. E até hoje, em 250 mensagens, a gente recebeu falando que a mensagem ajudou ela em alguma parte. Teve também uma mensagem de um aluno que ele falou sobre a história de vida dele, que ele estava doente, e com a fé e com a oração, isso salvou a vida dele. Que por mais que você esteja no hospital, por mais que você esteja passando situações desfavoráveis, você tem que acreditar em Deus, que Deus está o tempo todo ali com você. Então imagina uma criança falando isso para você, que você está lá no hospital, porque foram colocados no hospital, nos postos de saúde, no ponto de ônibus. É bem estratégico que É eles isso que eu ia criaram. perguntar. As mensagens ficaram espalhadas pela cidade Isso, aham, e eles que tinha o QR escolheram. Code. Isso, eles que escolheram. Mas eu falei assim, ó, escolham pontos, porque eu sempre faço, Bia, quando ao fazer um projeto, ao fazer uma mensagem, peça para Deus te iluminar, peça para Deus te dar o direcionamento que ele vai estar certinho aonde, qual o local que você vai colocar. E eles falavam, professora, parece que eu recebi, eu coloquei no posto de saúde, coloquei no Condor, coloquei até na Livrarias Curitiba, coloquei no postos de saúde, coloquei no ponto de ônibus, ou até dentro do ônibus que deixaram. Então, olha o impacto que isso ocasionou na vida das pessoas e principalmente dessas crianças que produziram esses cartazes, na vozinha delas. Então, elas que elaboraram as mensagens, elas que depois foram no estúdio do colégio gravar com a voz delas. Então, cada um gravou com a sua voz e depois espalharam essas mensagens em cartazes. Não é significativo isso para a vida delas e principalmente para a comunidade onde elas, né, colocaram esses cartazes? Foi muito significativo e principalmente para mim. Para você ter uma ideia, foi bem repercutido que nós tivemos algumas mídias que procuraram e cada mídia que estavam nos procurando, a gente agradecia, sabe, Bia? Porque tudo que a gente tem que fazer, a gente tem que ser grato por aquilo que a gente está transformando na nossa vida. E é isso que eu passo constantemente na minha sala de aula. Porque não adianta reclamar. Eles até falam assim, professora, se a gente reclama, a gente está aclamando duas vezes para a nossa própria vida. Isso que eu sempre falo para eles. E eles falam, sorria para a vida, que a vida vai retribuir isso para você. Então, esse trabalho de autoestima, porque quanto mais você tem autoestima da criança, que nem eu vou voltar nesse assunto, mais ela vai adquirir o conhecimento. Não adianta, se uma criança está triste, uma criança está depressiva, você não consegue atingir. Então, que nem a Cláudia falou, você tem que ser a mediadora o tempo todo para as crianças, ó, cada vez mais estar num patamar da autoestima elevado. Porque quando ela tem autoestima, ela se sente capaz, Com né, de certeza. aprender. Bingo, isso mesmo. E aí você consegue estabelecer as melhores estratégias para o desenvolvimento da aprendizagem dela. É isso que é a grande jogada da aprendizagem. É isso que está se tornando cada vez mais significativo para as crianças. E isso a gente não pode deixar perder. O educador, juntamente com as crianças, que vai mediar cada vez mais esse encanto no âmbito escolar, principalmente numa sala de aula. Então, por isso que eu sou encantada com os projetos, tá? A Cláudia sabe. Ela é muito, Que eu- ela vivencia de coração e de alma, É. né? E é o que eu falo, né? Quando a gente mostra para a criança o poder da sua voz, né? E quanto isso pode trazer, repercutir na sociedade a qual ela está inserida, nós teremos adultos mais conscientes, adultos que não vão estar só preocupados com a sua profissão ou quanto ela vai ganhar, né? Ou ela vai estar mais aberta a pensar o quanto a minha profissão pode contribuir para uma sociedade melhor, mesmo? E é isso que a gente visa, esse é o nosso propósito, né? Que nós queremos adultos que se preocupem não só consigo, mas com o outro e com o mundo ao qual ele está inserido. Perfeito. Agora falando um pouquinho de outro projeto, dos estudantes do segundo e quinto ano do ensino fundamental, que eles se envolveram na arrecadação de ração para a caminhada marista. Eu queria saber qual que foi o impacto dessa iniciativa na conscientização das famílias e desses alunos pela causa animal. Ah, sim, com certeza. A criança já se encanta naturalmente pelos bichos, né?
E esse foi um projeto que eles abraçaram de coração. E com isso eles tiveram a oportunidade de conhecer a situação de muitos animais abandonados, né? E eles se comoveram demais em saber das situações de muitos animais que são largados nas ruas, né? E se preocuparam demais em arrecadar e conscientizar. Então, assim, houve um processo de maior atenção por parte dessas crianças e das famílias. Muitos quiseram até adotar cachorrinhos, né? Visitaram ONG no final do projeto, eles visitaram, arrecadaram muitos quilos de ração, participaram desse nosso projeto da Caminhada, que é um passeio em família no domingo, por sinal nós teremos um agora, nesse domingo, Nesse agora? dia 8, tá? Faremos a nossa 4ª edição, se eu não me engano é a 4ª, da Caminhada, né? Aí pode levar os pets. Isso, eles levam seu pet, né, e acompanhados da família, porque o objetivo é justamente esse, né, a convivência familiar, tá? E esse projeto nos repercutiu bastante no sentido de conscientização e cuidados, né? É aquilo, da mesma forma que quando você fala em educação de trânsito, trabalho preventivo, você começa com as crianças, né? Os nossos projetos têm esse objetivo também, fazer um trabalho preventivo de conscientização. É a sementinha que a gente planta e para ter um olhar mais atento a tudo que acontece, principalmente em relação àqueles que não têm voz, como os pets. E vai ser bem bacana, né, Cláudia, que amanhã, para chamar a atenção dos alunos para participar da caminhada no domingo, vai ter um cachorrinho, tá? Uma professora vai levar um cachorrinho, então, tanto na parte da manhã quanto na parte da tarde, vai de sala em sala, mostrando o quanto é importante nós cuidarmos dele. E para chamar mesmo os alunos, para instigar, para motivá-los para participar da caminhada em família, que é muito importante isso. Nossa, muito legal. Eu acho que eu fui numa edição, é a 4ª essa? Isso. É a 4ª. Deixa eu ver. Só uma pergunta antes da gente voltar. O projeto para melhorar o humor e o dia a dia das pessoas é o mesmo da gravação ou é outro? É o mesmo? é o mesmo. Então acho que dá para pular, senão vai, É o mesmo, né, aham, vai é ficar repetitivo. Sim. Tá. No contexto da ação de conscientização do trânsito realizado pelos alunos do primeiro ano, como que eles abordaram a importância da educação e segurança no trânsito? Quais foram os principais pontos destacados na palestra da Secretaria de Mobilidade Urbana? Olha, primeiro de onde surgiu essa preocupação, né? Surgiu justamente pelo que eles viam nas entradas e saídas, né? Na rotatória ali perto da escola, o fluxo muito grande de carros, né? Então, esse projeto foi no sentido de trabalhar a conscientização do trânsito seguro. Tá? Então, quando a secretaria veio conversar com as crianças, eles explicaram os procedimentos quanto ao trânsito, quais são as regras principais, o uso da faixa, né? Tivemos um dia de mobilização, inclusive, com o pessoal do trânsito na escola, as crianças produziram panfletos também para conscientização, né? E é bacana porque a gente fala, a conscientização de trânsito começa com a infância, né? E as famílias falam assim, olha, eu não posso ameaçar passar no semáforo no laranja, que eles falam, né, no semáforo antigo, no caso, hoje, né, mas assim, tentar furar um semáforo, que a minha filha já fala, né, pai, não pode, isso é perigoso, né, então, assim, isso foi muito bacana, e a criança absorve muito rápido, e responde também com muita agilidade, muita rapidez, é muito ativa, né, então, acho que o ponto forte foi isso, e foi um projeto que envolveu muitos pais, né? Então, os pais participaram também ativamente nesse trabalho, na vivência dos cuidados do dia a dia em relação ao trânsito. Foi um projeto bastante significativo, né? Na época também nós queríamos algumas ações em relação aos cuidados ali na rotatória. Na ocasião, estávamos solicitando um gradil ali, né, para evitar acidentes. Não conseguimos essa ação de imediato, né? Mas Difícil, estamos, exatamente, mas não desistimos, tá? Então, as crianças se decepcionam também, mas isso faz parte. Eles falam assim, a gente não conseguiu, né? Falei assim, não, né? Mas nem por isso vamos desistir.
isso também faz parte. Aprender que nem sempre o que nós desejamos, nós conseguimos. Então, todo projeto nem sempre tem sucesso. E nem por isso não deixa de ter aprendizado. Com certeza. Trabalhar a frustração, né, Cláudia? É. Olha que bacana Com isso. certeza. Desde cedo. Aham. Você gostaria de complementar ou acho que dessa... Tá. Qual que é o feedback da comunidade em relação aos projetos de intervenção social e às ações promovidas pelo colégio, demonstrando o impacto positivo dessas iniciativas na sociedade local? Acho que vocês já comentaram um pouquinho, né, dos retornos das mensagens, mas se quiserem falar um pouquinho mais sobre isso. Nós temos várias, né, situações. Hoje o nosso projeto, ela já é bem reconhecido na nossa comunidade interna, né? Alguns projetos realmente ficam conhecidos a nível municipal, né, como às vezes até nacional, como as nossas cartas, as mensagens que a turminha da professora Fran produziu. Outros chegam a ser são provocadores, vamos dizer assim, né? Nós tivemos um projeto que questionou a dificuldade dos que são deficientes visuais, né, na leitura de rótulos de medicação. Nossa. Tá? Então, eles chegaram aí à Câmara dos Vereadores, né, questionavam o que poderia ser feito, né? Eles apresentaram até uma proposta daquele óculos leitor, né, falaram da existência eles apresentaram essa possibilidade, né, e gostariam que isso tivesse acesso às comunidades mais carentes. Como que funciona esse óculos? Me parece que é um óculos que ele tem um sistema que ele faz a leitura e ele tem o áudio, né? Ai, nossa. Isso. Então, não lembro bem como é que era esse óculos, mas eu lembro que as crianças pesquisaram esse material, foram atrás de possibilidades. E o outro Eles chegaram com o foi... problema e com a solução, né? Sim. Isso. O outro foi também, se eu não me engano, é que eles discutiram a questão do braille nos rótulos dos medicamentos, né? O uso do braille nos rótulos de medicamentos. É que tem só do nome, né? Isso, Isso. né? Então, assim, as crianças trouxeram discussões e levaram até a Câmara dos Vereadores. É isso que eu falo para você que é o bacana, né? O quanto as crianças, os nossos alunos, já têm um reconhecimento, né, da sua importância. Nós já temos algumas aberturas quando desejamos falar assim: olha, as crianças querem um espaço com o prefeito, né? Eles buscam um horário com o prefeito e nós já temos assim, uma certa liberdade de buscar uma audiência com o prefeito, né, para a gente conversar sobre os projetos que as crianças apresentam, né? Isso é bacana, essa repercussão de respeito à ação que as crianças desenvolvem. Isso também influencia nas famílias, nas relações na ajuda que as crianças recebem das famílias para a continuidade dos projetos, nas ações que eles vão desenvolver, né? Os pais se envolvem muito também. Mas a gente sempre tem o cuidado de falar: papai, lembre-se que o projeto é da criança, né? Que muitas vezes a família se empolga tanto que ela também quer participar ativamente. Não é ruim, mas a gente fala assim: o protagonismo tem que vir das crianças. Esse projeto dos deficientes visuais foi a minha turma que fez, né, em 2018. E foi bem bacana, Bia, porque foi um deficiente visual, para falar um pouco da dificuldade que ele sentiu ao longo do tempo, porque ele enxergava super bem. E com o passar dos anos, ele passava muito colírio nos olhos, por causa que ele estava com o olho vermelho e ele não gostava do olho vermelho. Então, assim, por ele mesmo, sem indicação nenhuma de oftalmo, ele começou a passar. E as crianças ficaram muito impactadas. E ele falou assim que ele perdeu a visão Por causa do colírio. completamente, exatamente, completamente por causa do colírio. Então, além dele falar assim, olha a importância de vocês irem para o oftalmo, para uma pessoa, né, especialista, eu estava assim, me sentindo com a autoestima lá embaixo por causa do meu olho vermelho. Então, olha a riqueza disso, na questão de você saber que você não pode passar esse assunto de ciências que a gente estava trabalhando, na questão da saúde, né, da visão, o que você não pode fazer. E até a gente foi no Câmara dos Vereadores, nós pedimos esse óculos, que como a Cláudia falou, Transforma. isso, transforma a leitura,
no áudio para eles. E isso é um óculos importado. Então custa muito caro. Até ele pensou, e principalmente em uma biblioteca que proporcionasse mais livros para deficientes visuais. E o nosso colégio tem, que eu achei tão bonito, que essa semana eu trabalhei sobre a saúde sobre o Braille, sobre a saúde da visão, e os meus alunos falaram: no Colégio Marista tem, no corrimão, em partes assim da biblioteca, para identificar lugares. Então a gente estava até trabalhando a questão da acessibilidade. Essas pessoas têm acessibilidade no colégio? Sim ou não? Daí você fala, com certeza, porque eles já perceberam que tem, através do Braille, através desses métodos, né? Sistemas que possam proporcionar para essas pessoas deficientes elas estarem incluídas numa sociedade. Daí tem o elevador, que nós trabalhamos essa questão da acessibilidade. Então, tudo vai envolver o projeto, todo o projeto vai envolver o conteúdo da sala de aula que a gente está ali, integrado e principalmente incorporado naquilo que a gente quer alcançar como objetivo neles. Entendeu? E como que nossos ouvintes podem entrar em contato para saber mais sobre os projetos e também sobre o Colégio Marista? Olha, é só entrar em contato com a escola. Nós temos nosso aplicativo, tem o Instagram do Colégio Marista, né? Ali nós temos muitas informações e vocês vão visualizar também muitos dos projetos que nós desenvolvemos, né? Mas com certeza nós temos uma equipe maravilhosa do relacionamento que pode acolher, tirar dúvidas e estar recebendo com bastante carinho para uma visita à escola. E para os pais também que têm interesse, tem como agendar uma visita, conhecer a escola? Com certeza, a escola está sempre aberta e eu sempre oriento o seguinte: não visite a escola em período de férias, visite a escola enquanto ela está viva, com os alunos, para você ver bem a nossa realidade, né? Uma escola bonita é quando ela tem vida, quando as crianças estão lá dentro. Então, as crianças, elas recebem as visitas. Nós temos turmas que elas vão à porta porque nós recebemos muitos pais, né, visitando a escola. E esse nosso protagonismo faz parte até no acolhimento. Então, muitas vezes nós temos, quando os pais vão visitar e nós apresentamos a sala, o aluno se levanta, se apresenta, deseja boas-vindas e explica o funcionamento da turma, tá? Então, isso é natural, acolhem com muito carinho. Então, eu sempre oriento, visitem a escola enquanto elas têm vida, crianças dentro, e assim você vai ter uma noção bem clara de como ela funciona. Perfeito. Porque muita gente deixa para, né, na hora das férias para decidir a escola, né? Interessante visitar antes. Muito obrigada por essa conversa. Foi uma honra estar aqui com vocês hoje no podcast Marista Talks, Educação e Conhecimento. Nós agradecemos, Bia. Obrigada, Bia. Obrigada, Bia. Essa foi a primeira edição do podcast Marista Talks, Educação e Conhecimento, falando um pouco sobre a importância de projetos de intervenção social, com a coordenadora Cláudia e com a professora Franciele. Eu sou Beatriz Bruneta para a CBN.